O Paulo Musi foi alvo de algumas pessoas que tentaram cancelá-lo no Twitter, e ele se pronunciou sobre a situação. O Cariani expôs uma situação envolvendo 2 atletas da Max e desabafou sobre o que aconteceu. Se você treina e gosta de se vestir bem, você tem que conhecer a Armin. Lá você encontra o que há de melhor em qualidade quando o assunto são roupas para quem treina, ou até mesmo roupas casuais que valorizam seu shape. O caimento é todo pensado para quem pratica musculação, para dar aquela valorizada no shape que todo mundo gosta. Cariani, Ramon e Gnomo são alguns dos atletas que usam Armin e aprovam. Usando o cupom aqui do canal você recebe um baita desconto em todos os produtos da loja, o link vai estar aqui na descrição. O Musi é bastante conhecido no meio maromba, porém hoje seu nome passou praticamente o dia todo nos Trend Topics do Twitter, que é onde ficam os assuntos mais falados daquele momento. Alguns usuários do seu Twitter notaram que o Musi segue no seu Instagram o presidente Bolsonaro, seus 3 filhos e uma página dedicada ao presidente, e a partir disso começaram a criticar o Musi por esse fato. Uma usuária do site postou: "E foi bem aqui que o Musi morreu pra mim", e um print da conta do Musi no Instagram seguindo os perfis. Essa e muitas outras postagens parecidas invadiram a rede. O caso repercutiu tanto que o Monark comentou sobre o assunto falando o seguinte: "E daí que o Paulo Musi segue os Bolsonaros? Direito do cara, pô. Num país que a outra opção é o Lula, não julgo ninguém que prefere o Bolsonaro." Enquanto as postagens falando sobre o Musi apenas aumentavam, ele comentou sobre o assunto: "Eu aqui trabalhando e exercendo um foda-se lindo. Para canceladores que jamais terão coragem de tocar a campanha da minha casa, por razões óbvias, né? Aliás, que legal, já dobrei os seguidores nessa plataforma, curioso isso." E após essa primeira postagem, ele também falou: "Gente, foram 45 segundos e apareceram mais 1000 seguidores. Vocês querem saber a história disso, como começou? Eu conto." Então o Musi fez uma enquete perguntando se as pessoas queriam saber a história completa, e mais de 88% votaram que sim. Então o Musi se pronunciou oficialmente sobre o assunto e deu sua versão da história. Com 88% dos votos, acredito que essa tendência não vai cair, então lá vai. Uma advogada que supostamente pela profissão deveria proteger os direitos individuais do cidadão, foi olhar na minha página quem eu seguia do governo, e fez um post no Instagram que como eu seguia pessoas do governo, ela ia parar de me seguir. Como ela foi ousada e me marcou, respondi ela no mesmo tom, dizendo a ela que muito me surpreendia um profissional de direito ir contra os direitos inalienáveis do cidadão e ainda por cima, achar-se na competência de julgar minhas intenções. Coisa que até um aluno de primeiro ano de direito sabe que não é ético da profissão. Ato contínuo, meu amigo Fernando Marques me manda o tweet do Monark escrevendo que eu seguia a família Bolsonaro. Bom, não quero ajudar a formar nem derrubar a opinião de ninguém, mas para uma pessoa um pouco mais inteligente, seguir as pessoas que fazem o governo hoje é o mínimo de bom senso para sobreviver sendo empresário e médico no Brasil. As 2 profissões mais atingidas em toda a história econômica do país por medidas políticas. Os médicos porque sempre ficam com a conta dos problemas de saúde da população, como se não existisse a responsabilidade do governo e estrutura do SUS. Sempre que tem problema, a culpa é sempre jogada nas costas dos médicos. E como empresário, porque são sempre os empresários que pagam as contas do populismo, da má administração e da corrupção do país. Pelo menos os que pagam à vista. Porque a população paga tão a prazo que não percebem seus direitos serem tomados: educação, saneamento, saúde, infraestrutura. Portanto, por uma questão de inteligência e tentativa de prever a condição do país, eu sigo o governo inteiro. E não sigo Lula nem a esquerda por 2 razões. Nada que eles façam hoje muda minha vida porque estão fora do poder. Então pra que perder tempo preciso em seguir quem não apita nada? E a segunda razão é porque como a perda do poder causa síndrome de abstinência, seguir essa turma é ser exposto a um ódio diário que eu não tenho fígado pra aguentar e me faz mal como pessoa, como indivíduo. As pessoas com um bom intelecto vão concordar comigo. As que discordarem respeitosamente terão meu respeito também, porque é da minha dignidade. Agora quem não tiver, não vou gastar um peido em radiador de foguete. Beijo pra vocês e obrigado pela defesa. Ao restante, obrigado pela propaganda gratuita. Pois é, o assunto repercutiu bastante, o Musi teve que se pronunciar nas redes sociais para acalmar o público. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Já deixei nos comentários e vamos para a próxima notícia. Recentemente rolou mais um Anelberg Podcast com Renato Cariani, Coach Rubens, Fabrício Pacholoc e Edson Prado. E lá eles falaram sobre tudo do Tijuana Pro. E em um determinado momento do podcast, o Cariani expôs uma situação envolvendo 2 atletas da Max e desabafou sobre o que aconteceu. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá conferir o trecho. Aqui parte testemunha. Dentro da empresa, eu falo eu, mas eu tô falando eu empresa, tá? Mas é porque está sob a minha gestão, as decisões são minhas. 3 premissas para um atleta competir. Primeiro, você tem que ser competitivo. Se você não se sente competitivo, não vá. Não tem pressão de competição aqui. Quantos atletas da marca já ficaram um ano inteiro sem competir? Porque estão em off-season se preparando. Segundo ponto, tem que ser competitivo. Segundo ponto, você não tem obrigação, você tem que ter o desejo, porque senão o cara não dá 100%. É verdade. Não adianta, se o cara não tiver na gana de ir, e você fala assim, você tem que ir, o cara vai falhar, o cara não vai treinar igual, o cara vai furar na dieta, porque ele não queria ir, cara. Então ele tá fazendo o seu sonho, não é o sonho dele. Exato. E terceiro ponto, que eu a duras penas aprendi isso.
Em uma competição, um atleta chegou para mim e disse: eu quero ir no mesmo evento que o outro atleta. Maurício está aqui testemunha, não é verdade, Maurício? Nós tínhamos 2 atletas. Do mesmo time? Do mesmo time. E eu tinha selecionado: você vai nesse, a competição você vai nesse. Aí chegou aos meus ouvidos que o atleta disse que eu estava impedindo ele de competir contra esse atleta, e ele queria competir. Aí eu chamei ele, falei assim: cara, é verdade isso? Verdade, eu quero ir no campeonato contra esse atleta. Eu sei que eu posso ganhar dele, e eu quero ir competir contra esse atleta. Tá bom. Puta cagada que eu fiz. Nem sempre, às vezes, você também tem que decidir. Às vezes você tem que falar: não, quem decide sou eu, você não vai. Fomos nessa mesma competição, os 2 atletas competiram. O atleta que queria competir, de alguma forma, ficou aborrecido, ficou magoado, achou que não foi, vamos dizer assim, não teve a mesma atenção, não teve as mesmas oportunidades. E aí acabou que a gente não teve uma experiência legal. Então, eu não gosto de colocar atletas numa mesma competição. Porque, na verdade, foi uma competição entre atleta. Não foi uma competição. Exato. Porque eu tinha um princípio e um propósito. Peraí, eu tenho que alimentar o seguinte: tenho que trazer um título porque eu estou engrandecendo quem está me favorecendo. E não importa quem está ali, se é da companhia ou não. Né? Não, eu quero ir porque eu sei que eu tenho que ganhar Então, dele. Mas não os é só ele, atletas só competem entre eles se forem no Brasil. Por quê? Porque aí os 2 estão na mesma casa, estão todos protegidos, tá tudo bem. Sim. Ah, vamos pra fora? Meu amigo, tem tanto show lá fora, você vai em um, ele vai em outro. Acabou. Concordo. Acabou. Concordo. No Tem Brasil, sentido. tudo bem. Porque aí no Não tem Brasil estão sentido. todos em casa, estão todos protegidos. Então, essa é a terceira regra. Eu falo: Pacho, não. Então, bota esse aqui, aqui. Tá certo. Acabou. E tá indo muito bem. Graças a Deus, o Rubens sabe, o Pacho tá aqui. Nós temos um time absurdamente unido, cara. Não tem falatório lá interno, não tem, sabe, conversinha, fofoquinha. Não, são todos amigos e rivais só no palco. Que legal. E eu acho que isso vai muito da forma com que a gente vai compondo a equipe primeiro, né? Pessoas do bem. Mas é a empresa, né, que está fazendo isso. Exatamente. É a empresa que está administrando. E a administração, a forma com que Com você vai certeza. gerindo isso. Eu diria que isso é um mérito grande da montagem do time. Sim. Vocês realmente sabem escolher as peças que faltam para preencher ali, dão espaço para renovação. Pois é, mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Já deixa aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo.